Salve, rapaziada, salve pessoal, nação corintiana e amigos de outras torcidas. Vamos para mais informações do Timão aí, tá? Já aproveita, deixa o like, tá? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa as notificações para não perder os novos vídeos aí, tá? E no TikTok e no Quai é a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Rony, tá, vamos começar com o Rony ou vamos começar com... Não, vamos começar com o Tchoca. Quem é informação? O Tchoca é quem? O que aconteceu? Saindo. O Tchoca tá indo embora e é um negócio, assim, que o Corinthians julga ser muito bom, porque ele vai cumprir algumas partidas. Ele vai cumprir algumas partidas no Torino até o final da temporada europeia. A gente tá no meio pro final da temporada europeia. Foi solicitada uma proposta via empréstimo com uma obrigação de compra. Para o empréstimo, o Corinthians vai receber 1,5 milhão de euros pelo jogador. Obviamente já tem umas metas ali a serem cumpridas que vão se transformar em obrigação de compra. E aí depois vai ter um valor para o Corinthians receber, e o valor global disso vai ser no total de 6 milhões de euros. Então é uma negociação que o Corinthians vai receber pelo empréstimo e depois vai receber pela compra obrigatória. Então, assim, é um jovem zagueiro. Muita gente na rede social falou, vai vender o jovem, vai assim do nada e tal, mas é um valor que o Corinthians recebe pelo empréstimo e depois a venda final. Torino, abraço Rafael Valente aí, né? O Rafa que nós pro Torino. O Torino que, assim, o Hernan explicou a situação do Tchoca. O Tchoca foi a segunda opção do Torino, porque o time italiano forçou muito pela contratação do David Ricardo do Botafogo. Ah, sim. A informação que até o Bruno Andrade tinha. A primeira opção deles. Exato. Tentou, fez uma oferta de empréstimo, o Botafogo falou que sem chance, depois aumentou para 5 milhões de euros, depois 7, o Botafogo recusou tudo, e o Corinthians empresta com essa obrigação de compra. Mas, assim, o David Ricardo era a primeira opção do Torino, que agora contratou o João Pedro Tchoca, que renovou o contrato, acho que foi em dezembro com o Corinthians. Ele renovou. Até 2030. Então, é um movimento diferente até de uma certa maneira, porque você renova com o rapaz até 2030, há um mês atrás, e no mês seguinte você empresta ele. Então... mas acho que renova justamente para segurar, né? Para ter uma valorização. Mas essa é a estratégia. Isso. Não é? Conta para ele, Bruno. Explica para ele. Não, aqui na Europa frequentemente acontece isso. Você renova o contrato do jogador, geralmente jovem, né? Então a ideia é, eu renovo com você, mas te empresto. Ele valoriza e depois todo mundo ganha. É melhor fazer isso do que correr o risco de deixar o contrato expirar, vai embora sem custos ou mais. Se o Corinthians empresta o Tchoca com um contrato curto, quando ele volta ele está valorizado, mas o tempo é curto para poder negociar. Então a estratégia normal aqui na Europa e em qualquer outro lado é, se você confia no talento do jogador, tem pouco espaço atual e no elenco atual, você renova, empresta e depois todo mundo tira lucros disso. Eu dei uma olhadinha aqui na nota que o Corinthians até soltou, confirmando o que a gente já estava apurando e o que já estava saindo na imprensa italiana. O Di Marzio, que é um cara que é muito conceituado no mercado italiano, um monstro, o cara é um monstro no mercado italiano, Gianluca Di Marzio. Foi ele quem deu primeiro essa notícia. O Corinthians tem ali uma cláusula junto com o Torino, dele cumprir 10 partidas, ou seja, a gente está na metade para o final da temporada europeia, ele cumprindo 10 partidas em campo pelo Torino, automaticamente vira uma obrigação de compra por 4 milhões e meio de euros. Então o Corinthians já recebe 1,5, então o valor global, como eu disse, 6 milhões de euros pelo jogador. Do campeonato italiano agora foi a 23ª rodada. Ele tá virando o turno praticamente. Já virou, né? Já virou o turno, foi a 23ª rodada. Então tem 14 jogos, é isso? Pela frente, 15 jogos pela frente. E geralmente ele tem que cumprir pelo menos 45 minutos, não é só entrar em campo. Geralmente quando você coloca o número de jogos, os jogos estão condicionados a pelo menos 45 minutos. Uma minutagem mínima. E a gente pode ir para a história do Rony, porque eu tô curioso. Antes de ir para a história do Rony, eu quero esclarecer a história do Alisson. Boa. Muito boa essa. Alisson é o seguinte, o Corinthians ainda não depositou, não fez o Pix pro São Paulo, 1 milhão de reais até agora. Eu tava entrando aqui, tava microfonando, ouvindo vocês aqui, tava falando com uma fonte sobre o Pix do Corinthians, ainda não. Por que o São Paulo tá tranquilo em relação a isso e não convocou o Alisson para treinar ainda hoje? Porque há uma conversa muito bem alinhada. Marcelo Paz e Rui Costa, as duas diretorias, ou até mesmo os dois presidentes, o Ari Macis e o presidente e o Stabile, o Osmar Stabile do Corinthians, estão muito bem alinhados numa conversa. Terça-feira, essa semana, o Corinthians vai arrumar o dinheiro. O Corinthians não tem esse dinheiro no caixa. Você vê lá o caixa do Corinthians, você abre o caixa lá do Corinthians, não tem esse 1 milhão. Mas o Corinthians vai arrumar esse dinheiro porque já está tudo alinhado, está tudo apalavrado, está tudo feito, a negociação está apalavrada, já tem troca de documentos ali de que vai pagar esse 1 milhão à vista. Como o Corinthians vai arrumar? Eu tenho mais informações sobre isso aí, tá?
Fica até o final do vídeo aí que eu tenho mais informações sobre isso aí. Informação nova, tá? Que eu vou trazer pra vocês aí. Não tá fechado ainda não. Semana o Corinthians vai dar um jeito para arrumar esse 1 milhão à vista. O São Paulo não solicitou que o Alisson volte ao CT da Barra Funda para fazer os seus treinamentos nos horários em que ele estava fazendo, alternativos ao restante do elenco. Então, assim, o Alisson segue esperando. Assim que cair o Pix, ele vai se apresentar lá no CT Parque Ecológico, né, no CT do Corinthians, e aí começa a sua trajetória no Corinthians. Enquanto não cair o Pix, ele não vai. Por enquanto, até agora, enquanto a gente está no meio da nossa live aqui, 9h30 da manhã, tá tudo tranquilo. Não tem nenhuma chance de melar o negócio, não tem nenhuma rusga entre as diretorias, não tem nenhum planejamento contrário ao que tá tudo certo desde a última sessão. É só questão de alguém chegar lá e confirmar esse pagamento de R$1 milhão pelo empréstimo. Caiu o Pix na conta, Alisson pega o carrinho dele lá e... Já deixa o like, tá? Aproveita, deixa o like aí, já que vocês estão assistindo aí. Tem mais informações, deixa o like aí, pessoal, que tem uma informação exclusiva pra vocês sobre o Alisson, sobre o Rony, tá? Até o final do vídeo aí. Vou trazer pra vocês informações aí, as últimas informações. Estão falando que tá cancelado. Não foi nada cancelado ainda. Não foi nada cancelado ainda. Não fechou. O Corinthians não fechou ainda com o São Paulo a vinda do Alisson. Mas também não tá nada cancelado ainda. Deixa o like, tá? Se inscreva no canal, ativa as notificações para ajudar a gente aí, que eu tô correndo atrás dessas informações aqui. E tá difícil que meu celular tava cheio de vídeo, na memória eu tive que apagar, por isso que demorou. Esse vídeo já era para ter ido publicado, vou ter que mandar hoje para publicar amanhã, para fazer outro vídeo para vocês amanhã, tá? Então tá uma correria aqui, mas meu, dá um valor no nosso trabalho que a gente traz para vocês as informações, faz as análises em cima, tá? Os reacts, enfim. Se inscreva no canal se você não for novo no canal. Deixa o like para ajudar a gente, que ajuda bastante a gente aqui no YouTube. E também no TikTok, no Quai, o coraçãozinho, né? Favorita lá no TikTok, no Quai. Ou no Instagram também. E aqui no YouTube ativa as notificações para não perder os nossos vídeos, tá? Vai embora pra zona... Você não tem mais volta, né? Não, É uma situação que, tipo, isso aí, o Hernani tinha contado antes lá que... Caminho sem volta. Tem, mas já tava treinando separado. É um caminho sem volta. O que você tá lendo aí? Não, eu tô lendo que o pessoal tá. O Rony tem a cara da Fiel. Diz que esse papo do Rony é mentira, mandou Tá muito dividido. A gente vai falar. Deixa eu só dar um toque duas sobre o Corinthians aqui. Hector Hernandes, boa. rescindindo um contrato com o Corinthians, deve assinar rescisão. Espanhol. Jogou poucas partidas pelo Timão, né? Acho que tem poucos gols também. O Corinthians estima ali uma economia de 4 a 5 milhões de reais com essa saída antecipada dele. Ele tinha contrato até o final desse ano, estava fora dos planos, treinando separado, deve assinar nos próximos dias a rescisão de contrato. Não vai deixar nenhuma saudade, não. Outro reforço que deve chegar hoje, Caio César. Boa. Chegada prevista das 5 da tarde no aeroporto de Guarulhos. Era o Caio César? Até o horário, a gente sabe? Fala fonte, meu filho. Fala fonte, meu irmão. Tá no Zenit? Não, Al Hilal. Não, Al Hilal. No Al Hilal, Al Hilal. Porque tinha aquela coisa dele jogar os 2 jogos. Ele ficou disponível para 2 jogos. Até o crédito pro pessoal da Gold, que eles estavam transmitindo o jogo do Al Hilal. Isso, aí entrevistaram ele depois. E ele saiu correndo depois do jogo. Que se emocionou e tal. Não é que ele jogou ontem lá. Isso. E aí depois ele saiu voado para não perder o voo. Vamos começar falando do Coringão de Matheus Pereira, tá? Desculpa, Matheus Pereira não, Matheus Reis, né? O Matheus Reis, vamos começar falando do Matheus Reis. O Matheus Reis é o lateral esquerdo que passou pelo São Paulo, que hoje se encontra no Sport de Portugal e tem contrato com o clube português até o meio do ano. Só para você ter uma ideia, o Corinthians entrou em contato com os representantes do Matheus Reis faz 2 semanas. Há 2 semanas o Corinthians abriu conversas de uma possível negociação. Só que o staff do jogador disse que não teria condições, né, dele jogar no Corinthians, porque quando encerrasse o contrato dele no meio do ano, o jogador ele ingressaria para outro clube da Europa, né? Outro momento da Europa foi o termo que eles usaram. Enfim, deve ser um outro país, claro que não seja Portugal. Então a chance do Matheus Reis, né, vir para o Corinthians ali praticamente foi encerrada pela diretoria corintiana. O Corinthians fez a consulta, percebeu que ele queria permanecer na Europa, que o próprio staff dele falou isso, e o Corinthians encerrou ali. E o Corinthians achou estranho que vazou a informação no final de semana, né, que o Corinthians consultou a situação do jogador. Aliás, informação verdadeira, porque o Corinthians realmente consultou a situação do Matheus Pereira. Só que causou estranheza porque eles desconfiam que vazou por parte do staff do atleta, né? Porque eles não entendem, depois de 2 semanas, né, esse assunto ressurgir. Não sabe se o Matheus Reis não conseguiu nada lá no futebol europeu e agora está, né, enfim, em busca de clube, está querendo se valorizar no mercado, mas tudo indica que a situação é bem complicada. Eu acho que assim, né, como aconteceu com o Cuiabá, o Corinthians
é a situação, né, que ocorreu aí de Corinthians, Rony, Atlético Mineiro, né? E, enfim, o Dorival gostou da ideia, né, do Rony, gostou da ideia também do Júnior Santos, que é um jogador mais barato, mas acabou não avançando aí a situação do atacante, porque o Corinthians entende que os valores não valem a pena. Comenta aqui embaixo se acertou o Corinthians, me fala aí, eu quero a sua opinião sobre o atacante Rony. Falando agora de José Martínez, hein? Cadê o José Martínez? Foi pra Venezuela e nunca mais voltou. O que acontece com o José Martínez eu vou explicar pra vocês. Existe uma divisão em relação ao José Martínez. O Dorival Júnior tá super na bronca com ele, tá? Tudo bem que ele até baixou um pouco o tom agora na entrevista coletiva de ontem, mas nas outras ele pegou pesado, não sei, enfim, não me fala nada. Só que a diretora, o que eu entendi, que a rejeição maior do caso é a comissão técnica. O Dorival não está aceitando essa situação do José Martínez. Já a alta cúpula corintiana entende a situação, porque eles liberaram o José Martínez para viajar. Porque se deixa por meio do ano, ele poderia perder algum jogo da Libertadores. Se faz isso no final do ano passado, ele perderia a final da Copa do Brasil. E ele foi destaque na final da Copa do Brasil. Então a diretoria do Corinthians entende que ele liberou o jogador para tirar o vice, que esse era o momento. O momento em que a Venezuela passa uma situação complicada, né? Com, enfim, o Maduro hoje, né, preso nos Estados Unidos. Então foi no mesmo período. E é o que acontece. Ele precisa tirar o passaporte para voltar para o Brasil. Não tem como voltar sem o passaporte. E o passaporte não saiu. Era para sair na última sexta, não saiu hoje. Segunda-feira, vai sair quando? E o Dorival quer saber se vai voltar quando. Tem que tomar data, né? Então, para resumir, o José Martins, eu acredito, né, que se depender da diretoria corintiana não vai ter punição, tá? Mas, enfim, dentro do Corinthians já falaram uns 40% de punição, eu mesmo dei essa informação. Mas eu estou sentindo agora a diretoria um pouco mais, eu que trouxe com exclusividade ainda, que a diretoria planejava já uma punição de 40%. Mas eu estou sentindo eles mais maleáveis em relação à situação do Dorival, já pressionando mais. Enfim, vamos ter que esperar para saber se ele vai ser punido. Vocês viram aí, né? O Corinthians liberou ele para ter férias, que ele não teve no ano passado. Não liberaram ele pro final do ano passado, que tinha a Copa do Brasil, e nem no meio do ano. Aí ele teve problema no passaporte também, o Corinthians liberou. Eu acho que o Corinthians não vai nem dar multa nele. Porque se o Corinthians liberou o cara pra férias, o cara não tá fazendo nada demais. Só que o problema é com a comissão técnica, né? Aí novamente a gente reclama da falta de comunicação do pessoal lá dentro da diretoria com a comissão técnica, as coisas que acontecem no Corinthians, que muitas vezes é uma bagunça. Ainda, né, mesmo com o Marcelo Paes lá dentro, ainda acontecem algumas bagunças, que não deveriam acontecer mais, né? Referente ao Rony, você viu o que ele falou aí, ia ser um salário grande, fora o valor que ia ser pago no Rony. Eu vou falar a verdade pra você, talvez o Rony até desse certo no Corinthians, não sei. Não é um jogador da minha preferência, mas é um cara raçudo, um cara que vai pra cima, tenta fazer gol, tudo. A gente lembra dele no Palmeiras e no Atlético Mineiro. Mas assim, se for pagar mais pra ele, cara, tenta trazer o Júnior Santos. Só que o Júnior Santos tem a mesma característica do Yuri Alberto. E não dá pra saber se o Yuri Alberto vai sair do Corinthians ou não. Eu acredito que não. Tá? Estão tentando todas as opções aí na Europa para tentar vender o Yuri Alberto, mas não estão conseguindo. Tá? Por enquanto não conseguiram nada, nenhuma proposta e nada aí pelo Yuri Alberto. Então, se tiver outro lugar falando aí que o Yuri Alberto foi vendido, tem interesse, que não sei o que, cara, não sei. O que eu sei aqui no canal aqui, que eu busquei informações, é que não tem ninguém ainda querendo o Yuri Alberto. Tá sim procurando mercado para ele na Europa, mas por enquanto nada. Tá? E o Rony é isso aí. Talvez ele não vai vir. Tá? Agora vamos pro Alisson. Eu queria deixar vocês a par disso. A bronca tá mais por parte do Dorival do que qualquer outra coisa. Comenta aqui embaixo, fala quem tem razão nessa história. Encerrar esse blend de informação do meio-campista Alisson. Vem ou não vem? No último final de semana eu surpreendi com uma notícia exclusiva. Muita gente esperando já o anúncio do Alisson como jogador do Corinthians. E eu disse que o negócio estava travado, porque o Timão não tinha R$1 milhão para pagar para o São Paulo. A ideia é R$1 milhão mais 500 mil em prestações, né? Ou em uma prestação. O Corinthians não estava muito afim de pagar, não tá afim de pagar R$1,5 milhão, né? À vista. O Corinthians, na verdade, está tentando arrastar esse pagamento para o ano que vem, tá? O São Paulo já fez jogo duro. O jogador está desesperado, porque o próprio presidente, o novo presidente do São Paulo, avisou que o atleta quer sair do São Paulo para jogar no Corinthians, ele não tem mais clima para ficar no São Paulo. O atleta está desesperado agora, com medo do negócio dar ruim, né? E o Dorival está esperando o jogador. O Dorival quer a qualquer custo, não é a qualquer custo não, né? Está pedindo e quer o jogador no Corinthians. E aí a diretoria deve fazer a seguinte proposta para o São Paulo: uma garantia, né, desse R$1
enfim, pessoal. Tá essa novela aí, já faz 2 semanas, né? Fecha, não fecha, vem, não vem. O Alisson até já veio aqui no CT Joaquim Grava, acho que foi ontem, se eu não me engano, visitar aqui o CT Joaquim Grava. E ficou esse clima chato aí, né? Porque o Crespo já falou que se ele quisesse vir pro Corinthians, ele podia vir. Se ele não tá feliz lá no São Paulo, ele pode vir. Então ficou um clima ruim ali entre eles. Por mais que o Rafinha chegou hoje lá no São Paulo, né? Acho que como... Aí agora eu não sei o cargo direito, mas ele ficou no lugar do Muricy Ramalho. Deixa eu até ver aqui, para mim não falar besteira aqui no vídeo, né? Calma aí. Vamos ver direitinho aqui. Calma aí. Que eu gosto de falar as coisas, né? Direitinho pra vocês aí, pra não ficar... Rafinha... Chega... Ô saco. Deixa eu ver aqui. Gerente esportivo, ó. Rafinha foi apresentado hoje como novo gerente esportivo do São Paulo. Rafinha chega ao tricolor para assumir a vaga deixada por Muricy Ramalho, que se desligou do clube no último dia 23 para tratar de uma lesão no joelho. Mas não foi o coração? Não foi o problema no coração que o Muricy saiu fora? Mas enfim, ele chegou como gerente esportivo. Então assim, o Rafinha chegou hoje. Eu não sei se o Rafinha, de repente, se o Alisson ficar, né? Se ele vai conseguir aí, né? Intermediar essa situação que ficou ruim lá dentro, né? Entre o Alisson e o Crespo ali, o São Paulo e tal, porque ele já... O Crespo falou isso aí na coletiva. Que se ele não tivesse feliz no São Paulo, ele tinha liberdade para ir para outro clube. Pro Corinthians ou para outro clube. Ele, pelo que o Samir falou e que a gente tá sabendo também, ele não tá muito afim de continuar no São Paulo realmente. Até porque ele não tá sendo... como é que fala? Não tá sendo convocado lá pra jogar. Não tá sendo colocado no jogo pra jogar, né? As partidas pra jogar. Tá sendo relacionado. Fala assim, a palavra certa. Relacionado pra jogar. E... O Corinthians quer ele. O Dorival quer muito o Alisson no Corinthians. Só que tem esse problema aí. Entendeu? O São Paulo quer 1,5 milhão. E o Corinthians queria parcelar esse valor aí para começar a pagar o ano que vem. Né? Ia dar uma entrada ali pequena e o resto ia parcelar. Só que pelo que eu fiquei sabendo agora à noite, o São Paulo quer pelo menos esse 1 milhão. Entendeu? E receber o restante até o final do ano. E o Corinthians tinha realmente falado que, né, ia haver essa situação aí do João Pedro Tchoca e tal, se eles receber tal, que eles iam receber 9 milhões e meio, né, de reais aí, pela venda do Tchoca, pelo empréstimo do Tchoca no Torino, lá na Itália. Só que é o seguinte, apareceu o problema do Tadieres, né? Então o Corinthians, por medo de não tomar um transfer ban, e por outras contas que o Corinthians quer acertar aí para não ter problema, né? Com transfer ban, com mais dívidas e tal, talvez o Corinthians vai dar prioridades a pagar dívidas e pagar o Tadieres. Então não sei se o Corinthians vai dar esse 1 milhão pro São Paulo. Tá? O que eu fiquei sabendo essa noite é isso. O São Paulo ele quer receber esse 1 milhão, certo? E os 500 mil até o final do ano. O Corinthians aceitou pagar esse 1 milhão. No começo ia pagar parcelado, né? Ia dar uma pequena entrada, ia pagar o resto parcelado pro ano que vem. Porém, o Corinthians até falou, que nem o Samir falou aí. Tudo bem, a gente de repente até, né, tem a garantia aí do João Pedro Tchoca, se a gente receber, a gente já, né, ou paga parcelado, ou já dá uma parte que vocês querem e traz o Alisson pra cá. Só que surgiu esse problema do Tadieres, que é o antigo time, acho que do Galo, se eu não me engano. E o Corinthians não quer ter mais problema com time nenhum. Principalmente em questão de transfer ban. Porque aí eles não conseguem contratar. Entendeu? Então tá nesse trâmite aí, né? E essa noite eu vi lá o pessoal falando, é cancelado, tal. Até alguns vídeos aqui no YouTube, de outros youtubers colocando cancelado, tal. No grupo lá de futebol também, um amigo meu lá, o Cid, colocou lá uma reportagem lá falando que tava cancelado, tal. Não tá cancelado. Mas também não fechou ainda. Vamos ver amanhã
ou até o final da semana aí para ver se de repente resolve isso aí. Quem sabe de repente traz o Alisson, né? E quem sabe através do Muricy ele volta a jogar o bom futebol que ele jogou no São Paulo, né? Que ele não é um ótimo jogador, mas é um bom jogador. É um bom jogador. Se o Muricy conseguir fazer ele jogar como ele jogou no São Paulo, ele vai render no Corinthians e vai ajudar o Corinthians. Ou então o Corinthians paga o Tadieres e prioriza outras contas, outras dívidas e cancela a negociação. Por enquanto não está cancelado. É como eu falei. Eles estão querendo, o Corinthians está querendo dar prioridade para outras coisas. Eles queriam até trazer o Alisson, mas como o São Paulo está irredutível, eles querem de qualquer forma pagar 1 milhão agora e o restante até o final do ano, e o Corinthians quer ver se consegue parcelar para o ano que vem, né? Então ficou esse impasse e aí apareceu o Tadieres. E o Corinthians não quer correr o risco de tomar o transferban. Mas vamos ver, pessoal, vamos ver. Meu, independente do que aconteça, se vir o Alisson, beleza, se não vir também, amém. O importante é a gente não ficar com dívida com time nenhum, não tomar nenhum mais um transferban, senão a gente não consegue contratar e até arrisca a gente nos campeonatos aí. Porque o ano passado a gente quase se lascou nisso aí. Ia perder uns pontos aí no Campeonato Brasileiro por causa desse negócio de transferban. Então, meu, paga. Tem que pagar a dívida, vai, paga a dívida. Depois nós vê jogador. Não trouxe o Alisson, traz outro. Ou quem sabe no meio do ano, se tiver uma oportunidade na segunda janela de transferência, a gente traz o Alisson ou traz outro. O importante é pagar a dívida. Então assim, pra mim eu tô assim, não sei vocês aí. Mas se vier o Alisson, legal. Se não vier, paga a dívida e já era. Até porque é o Garro, né? E a gente precisa do Garro. Então, vamos fazer as coisas devagarinho aí que as coisas vão dar certo. O Marcelo Paz tá lá e se Deus quiser vai dar tudo certo. Tá bom? Tamo junto, obrigado a todos aí que acompanham o nosso canal aí, tá? Seja pelo YouTube, pelo TikTok com o Kuai. Devagarinho eu tô respondendo aí as mensagens de vocês, somente pelo TikTok com o Kuai. Se você é novo no canal, como eu já falei, se inscreve no canal, deixa o like, tá? Ativa as notificações aí pra ajudar a gente e vem com a gente aí pra crescer cada vez mais esse canal aí, tá bom? Eu vou ver se eu consigo trazer mais informações sobre isso aí amanhã e ver se eu consigo trazer aí as coletivas do Rafinha. Tem ainda coletiva dos jogadores que chegaram no Corinthians. Vocês têm um monte de vídeo pra fazer. Só que o meu celular não aguenta fazer um monte de vídeo. Então tô fazendo um vídeo por dia pra mandar pra vocês aí, tá? Tamo junto, pessoal. E vai Corinthians, é nóis.